Espero que vocês estejam bem. Vocês estão acompanhando, nós estamos fazendo vários vídeos, principalmente sobre o livro Desafios da Educação. Mas hoje nós vamos fazer um parênteses, porque nós vamos dar um enfoque sobre a transição, em função de alguns grupos estarem pedindo para a gente. Tem muitas informações chegando, muitas obras estão aí em nosso favor para que nós a direcionemos para as pessoas e principalmente para o nosso contentamento e explicações em relação às dúvidas que carregamos no estado íntimo. Então nós vamos fazer um resumo de algumas coisas que a gente conhece e com o tempo nós vamos trazer mais itens a respeito da questão da transição, mas sempre com foco na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Sem invencionice, sem fantasias, coisas que não fazem parte do nosso contexto. A gente pode escutar, mas a gente vai fazer com que nos nossos vídeos hajam essa filtragem, ok? Então, quando a gente fala do tema transição, primeiro é interessante nós sabermos quanto tempo demora uma transição. Uma transição, ela demora aproximadamente 200 anos. 200 anos. Então, veja bem, no livro Plantão de Respostas, o Chico pergunta para Emmanuel quando é que nós deveremos entrar efetivamente no mundo de regeneração. Primeiro, quando a gente fala de transição, antes de remontarmos a pergunta, nós estamos falando do mundo de primitivo para provas e expiações para mundo de regeneração, regeneração para mundos ditosos, ditosos para mundos angelicais. Então, nós estamos vivendo a transição, que é sair do movimento de provas e expiações e caminharmos na direção do mundo de regeneração. O que caracteriza a prova e expiação é o predomínio da maldade, embora exista a bondade. O predomínio do mal sobre o bem. Na regeneração, estamos caminhando para o predomínio do bem sobre o mal, ou seja, a bondade sobre a maldade. Mas ainda existirá o mal. Senão fica parecendo que entrou na regeneração, tudo é plenitude caminhando para o paraíso. Não tanto assim. Então estamos em provas e expiações, vivendo dificuldades, e hoje basta nós olharmos o quanto a Terra está assolada por criminalidades, por dificuldades, todas elas relacionadas ao estado moral da criatura, que somos nós, habitantes do planeta. Então, nós estamos permeando este mal-estar no planeta e estamos saindo de provas e expiações para a regeneração. Aqueles que continuarem na regeneração, ainda teremos maldade? Teremos. Ainda teremos pessoas ligadas ao mal? Sim, teremos, mas em muito menor quantidade do que o que existe hoje. E nesse momento que estamos conversando a respeito, vocês entenderão tanto o porquê, quanto as colocações vindas dos Espíritos e da Bíblia, para nós alicerçarmos o nosso tempo. Então, voltando na colocação, o Chico pergunta para Emmanuel assim: quando é que nós deveremos entrar na regeneração de forma efetiva? E o Emmanuel coloca, olha, por volta do ano 2057. Veja, eu estou fazendo referência a um livro que se chama Plantão de Respostas. Quando ele fala por volta do ano 2057, ele não está falando que será em 2057. Pode ser em 2045, pode ser em 2059, pode ser em 2067, por volta, em média, a partir de, ou um pouco antes disso, é uma média 2057. Por que a média 2057? Porque a transição, ela começou efetivamente na chegada da doutrina dos Espíritos na Terra, a partir da inauguração da codificação trazida por Kardec no ano de 1857. Ou seja,
1857 até 2057, 200 anos. Mas em 2057 foi quando Kardec começou a estudar? Não, foi quando foi publicada a primeira obra. Ele começou alguns anos antes, por volta de 2052 ou 53, e já tendo informações, eu não me lembro bem a data, mas já alguns anos antes ele estava estudando a respeito a partir das informações que chegaram para ele. E aí ele começou a estudar, porque ele também estudava magnetismo, e ele achava que o movimento das mesas girantes era uma questão de magnetismo. Depois ele foi ver que não era magnetismo, era os espíritos que estavam atuando naquela reunião, na casa, se eu não me engano, eu não me lembro o nome, se era na casa do senhor Fortier, mas isso eu vou deixar para os estudos futuros, mas ele estava ali nesse estudo, e aí foi trazendo as informações dos espíritos. Então, 1857 foi a inauguração da codificação, abril de 1857. Então, se nós formos acompanhar pela codificação, nós vamos ter aí a chegada do Livro dos Espíritos, depois nós teremos o segundo livro, que é a Gênese, depois nós teremos o Evangelho segundo o Espiritismo, depois nós teremos o livro Céu e Inferno, depois teremos obras postas. Veja, eu estou colocando, depois teremos também o livro dos Médiuns. Veja, eu estou colocando os 5 livros da codificação, de 1857 até 1868. Quando fecha a codificação, 1868, um ano depois desencarna Kardec, 1869. Então, se nós falamos de uma transição em 200 anos, nós colocamos de 1857, a resposta de Emmanuel, por volta, mas pode ser um pouco mais, porque Kardec continuava trabalhando, trazendo a codificação para nós, e vão trazendo as obras, ele vai trabalhando numa velocidade muito acelerada, porque basta nós observarmos os 5 livros da codificação e a quantidade de conteúdo em tão curto espaço de tempo, a gente imagina a forma com que Kardec trabalhava. Então, em 11 anos, Kardec trouxe a codificação para nós a partir do primeiro livro, embora ele estudava antes, ok? Então, uma transição demora aproximadamente 200 anos. Mas a transição, ela é do planeta no movimento que está sendo trazido para nós pelas dificuldades que nós estamos assistindo. Então, o que a Joana de Ângeles coloca para a gente na mensagem A Grande Transição, psicografada por Divaldo Franco? Ela traz para a gente que inicia-se a movimentação das camadas tectônicas, assolando o planeta numa série de transformações geológicas, e nós vamos ver durante a mensagem que ela fala também das transformações geológicas, transformações sociais, transformações familiares, que somando vão resultar em transformações morais. Então a grande transição, porque esse é o nome da mensagem que ela traz para a gente, ela coloca que é uma transformação no planeta como um todo, uma movimentação, e ela fala assim, uma movimentação das camadas tectônicas, como escrito nas Escrituras, que nós vamos trazer daqui a pouquinho, como escrito nas Escrituras, movimentação essa que vai possibilitar transformações no campo moral das relações como um todo. Por quê? Ela diz assim, espíritos renitentes no mal estão sendo recambiados para outros mundos inferiores para retomar o processo de conscientização a partir desta movimentação de transitoriedade, a partir desse recambiar, a partir dessa mudança. Por quê? Porque no mundo primitivo, eles vão ter que refazer valores. Então ela coloca espíritos renitentes no mal, que estão chegando no planeta, estão recebendo oportunidade de mudança.
Nós não estamos falando daqueles grandes marginais, não. Nós estamos falando de grandes marginais e de nós também. Porque todos nós estamos recebendo esse movimento de oportunidade, de abertura que a espiritualidade está dando. Todos nós, senão a gente fica preso como se fosse só aquele movimento de espíritos marginais, encarnados corruptos, que estão se beneficiando das leis para atenderem às próprias demandas. Mas muitos de nós, pequenos envolvidos com o planeta, esquecemos a seara crística e também atendemos a nossa demanda pessoal. Quando atendemos as nossas demandas pessoais voltadas para a vaidade, muitos de nós voltados para a avareza, voltados para a truculência, voltados para a arrogância, e não atendemos nenhum perfil de mudança íntima, também poderemos ser recambiados lentamente para mundos inferiores. Ou seja, a oportunidade que os renitentes, espíritos renitentes, e eu estou usando o termo que ela usa na mensagem, que os espíritos renitentes estão recebendo, é a oportunidade para todos nós, porque nós não sabemos o nível de renitência que estamos também carregando, o nível de arrogância que estamos carregando. Então a oportunidade de autoavaliação é para todos. Mas da mesma forma que muitos estão chegando e recebendo a última oportunidade, e se não aproveitarem, serão recambiados para outros mundos que guardam sintonia com a Terra, voltando-se para a estrutura primitiva. Ela coloca: espíritos angelicais estão vindo para favorecer um movimento de transição no planeta. E é muito interessante, eu estou me lembrando de uma mensagem do espírito de Irmão José, quando ele coloca para nós no livro O Céu Te Escuta, quando ele diz para nós assim: por mais que haja o perfil dos pessimistas, essa colocação ele vai fazer também no livro de Ânimo Firme, ok? Então quando ele fala para a gente, por mais que haja o pessimismo reinando no planeta, acometendo as relações como um todo, entendamos que o pessimista, no seu envolvimento destrutivo com as mudanças que estão acontecendo, nada daquilo que o pessimismo programa acontecerá. Repetindo, nada daquilo que o pessimista programa acontecerá. Então, ou a gente se envolve positivamente com o otimismo, ou a gente abraça aquelas causas que não vão ter mudança quaisquer para o nosso movimento de crescimento. Por quê? Porque pessimismo, apatia, desânimo, preguiça, cansaço físico, mental, olha, não temos espaço para isso mais. Então veja, a Joana de Ângeles coloca: espíritos angelicais estão chegando no planeta e vão fazer a mudança prevista por Deus, sob a direção de Jesus, espíritos angelicais. Numa mensagem, Divaldo Franco coloca para nós que até o ano 2025, ou seja, está acontecendo, estamos em 2021, nós estamos gravando aqui esse vídeo, mas até 2025 teremos aproximadamente encarnados na Terra em torno de 200 mil espíritos em perfil angelical. Olha a informação que ele traz para nós como intermediário de Joana de Ângeles. Até 2025, teremos encarnados no planeta 200 mil espíritos em perfil angelical. Ou seja, queiramos ou não, a transição para a regeneração, ela irá acontecer. Independente da posição dos espíritos envolvidos com os excessos na maldade, nas viciações, nas corrupções, nas destruições de patrimônio da divindade. Estou falando da natureza,
destruições do patrimônio humano, estou falando das relações sociais, e destruição do patrimônio íntimo, estou falando da essência divina dentro da criatura. Então, aqueles que estão envolvidos com esse perfil de maldade sobre si e sobre tudo e sobre todos, são espíritos renitentes que não têm condições de ficar, e os espíritos angelicais que estão chegando farão mudanças. Espíritos superiores. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre a fala da Joana, quando ela diz assim, as mudanças previstas nas Escrituras. Quando ela fala previstas nas Escrituras, ela está falando de Velho Testamento. Ok? Olha só, se nós formos lá em Zacarias, capítulo 13, Velho Testamento, eu estou falando há vários séculos antes de Jesus. Se não me falha a memória, entre 5, 6, 7 séculos antes de Jesus. Aproximadamente aí 500, 600 anos antes, depois vocês vão conferir aí nos estudos de vocês, Zacarias, ele dizia para nós assim, em toda a terra, 2/3 dela perecerá, e apenas 1/3 nela restará. Então veja, ele coloca isso para nós no capítulo 13, nos versículos 8 e 9. Zacarias, Velho Testamento. Mas vocês vão acompanhar aqui os 2 versículos, mas resumindo essas colocações que ele traz, veja, ele está falando de futuro, ele não está falando do tempo dele. Em toda a terra, 2/3 dela perecerá, e 1/3 nela apenas restará. Então imaginem vocês, a Terra hoje está com aproximadamente 7 bilhões de pessoas, aproximadamente 7 bilhões e 100 a 200 milhões de pessoas. 2/3, gente, 2/3 perecerá. Não quer dizer que nós vamos ter uma avalanche que vai matar aí. Quando a gente fala de 2/3 perecerá, nós estamos falando de mais de 4 bilhões e meio de pessoas. Não tem condições de continuar no planeta, no movimento da transição, no movimento de regeneração. Nem todos continuarão, não tem jeito. Por quê? Porque esse 2/3 perecerá, ele está falando de uma maldade que está norteando, está alicerçando o nosso globo terrestre. Então, veja, 1/3 nela apenas restará. 1/3 restará, nós estamos falando em torno de 2 bilhões de pessoas. 1/3 restará. 2 bilhões e uns quebrados. Tá claro? Então, veja, a maioria não tem condições. Ou seja, ele fala isso há mais ou menos 2.500, 2.700 anos atrás. Então, se ele está colocando este movimento para nós, então quer dizer que vai ter uma avalanche daquela que vai ceifar bilhões de vidas? Não. Mas olha bem as coisas que estão acontecendo. A quantidade de pessoas que já estão se retirando do planeta. Mas todo mundo que está indo para plano inferior? Claro que não. Mas muitos que estão desencarnando não têm condições de retornar à Terra no movimento de regeneração. Por quê? Porque se a regeneração começará por volta do ano 2057, pode ser um pouco antes, um pouco depois. Se a gente desencarna agora, nós temos um tempo no plano espiritual para corrigir enganos,
de repente pode passar por alguma região de sofrimento, depois tem um movimento de recuperação em zonas hospitalares, depois tem escolas de aprendizado, depois tem estágios para praticar aquilo que foi aprendido, depois prepara um retorno ao plano físico. Para isso, a gente não faz em 6 meses, 2 anos, 5 anos. Então é um movimento no plano espiritual para prepararmos um retorno. Quem desencarna agora, volta para cá, se retorna para a Terra, já em plano de regeneração. Um ou outro pode fazer um movimento diferenciado, mas eu estou falando de exceções. No geral, a gente fica um tempo no plano espiritual para refazer as nossas reflexões em torno das atitudes que tivemos aqui na Terra. Tudo bem? Então imaginem vocês, muitos que estão desencarnando ficam ainda ligados à Terra e retornarão no período de regeneração. Mas a grande maioria não está tendo condições de continuar. E aí por enquanto, eu estou fazendo a colocação segundo o que está nas Escrituras. Estou falando Zacarias, Velho Testamento, confirmado na mensagem da Joana de Ângeles. Ok? Muitos estão sendo recambiados para outros planos, para planos inferiores. Mas essa colocação nós vamos encontrar também no livro Herdeiros do Novo Mundo, numa conversa de Bezerra de Menezes junto com o espírito de Jerônimo. E ali ele coloca para nós que 2/3 não estão preparados para continuar no planeta. Veja, a colocação do Dr. Bezerra de Menezes, no meu livro, eu não me lembro a edição, mas aqueles que quiserem pesquisar de forma mais aprofundada, na minha obra, ele está em torno da página 163. Então veja, 2/3 não estão preparados. Ele está falando aquilo que Zacarias falou no Velho Testamento, aquilo que a Joana de Ângeles colocou na mensagem A Grande Transição. Se ele fala 2/3, então ele está falando de maioria. Se nós dividirmos a Terra em 3, nós temos 1/3, 2/3, 3/3. 2/3 é maioria, 1/3 é minoria, a minoria que fica. A mesma colocação que está nas Escrituras, em Zacarias. Mas, no livro Os Mensageiros, nos capítulos 5 e 6, e aí eu gostaria que vocês lessem com calma, os capítulos 5 e 6, é uma mensagem do espírito de Telésforo, que vem de regiões distantes, sublimes. Ele vem de uma região sublimada para fazer algumas colocações para espíritos que estavam no plano espiritual, alguns encarnados que foram assistir, mas a maioria desencarnados que estavam envolvidos com o trabalho e outros preparando para reencarnar. Ele coloca a maioria do grupo planetário não está preparado para continuar no movimento da regeneração. Apenas a minoria. Dividindo a Terra em 3, nós estamos falando de 1/3, 2/3, 3/3. A maioria, 2/3. Então vamos fazer o círculo aqui que vocês vão ver. Vamos dividir esse círculo em 3. Dividindo o círculo em 3, nós temos 1/3, 2/3, 3/3. Tira 2/3. Nós estamos tirando mais de 4 bilhões de pessoas. Esse movimento, ele está sendo feito. Essa transição está acontecendo, mas ela não está acontecendo agora no movimento de pandemia. Ela vem acontecendo desde 1857. Depois nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a gripe espanhola, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos várias guerras, várias catástrofes, vários tsunamis, vários cataclismas, vários vulcões, vários terremotos. Milhões de espíritos estão desencarnando, alguns estão voltando,
Outros estão estudando, mas a maioria não está dando conta de continuar no movimento transitório. Então, mas ainda assim, para aqueles que tiver dúvida, veja, nós começamos colocando pelas Escrituras, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, André Luiz. Mas vamos voltar na Bíblia, agora, Novo Testamento. Jesus, quando fala para nós no capítulo 7 de Mateus, nos versículos 13 e 14, ele vai falar sobre a porta estreita. Entre as colocações que ele faz ali, eu estou atento a esses 2 versículos, mas a porta estreita compreende, se eu não me engano, 4 versículos, mas ele faz 2 colocações, quer dizer, ele faz colocações que são significativas, mas eu vou ficar preso em 2, quando ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Veja, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Até aí a gente fica pensando, vamos pensar em 2 portas, uma porta estreita e uma porteira. A porteira seria a porta da perdição. A porta estreita é aquela que a gente vai passando ali, provavelmente em fila indiana. A porta da perdição a gente passa em montante. E aí ele diz mais, ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Agora sim, aí ele fala assim: por onde muitos entrarão. Larga é a porta da perdição, por onde muitos entrarão. E depois ele diz: que pena que poucos passarão pela porta estreita. Veja, quando ele fala que muitos entrarão pela porta larga, e larga é a porta da perdição, poucos entrarão pela porta estreita, o que ele está dizendo para nós? Nós podemos colocar como sendo maioria, muitos, poucos entrarão pela porta estreita, minoria. Ele não usa números para fazer referência. Mas se nós quisermos utilizar números, porque o Novo Testamento nos permite essas analogias, essas comparações, nos permite essas explicações, nós podemos falar de largo, 2/3. Nós poderíamos falar de estreita, 1/3. Largue a porta da perdição, por onde muitos passarão. Então 2/3 saem por ali. Poucos entrarão pela porta estreita. 1/3 passa pela porta estreita. Larga é a porta da perdição, 2/3. Estreita é a porta daquele 1/3 que vai escolher o melhor caminho, as melhores atitudes. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, Bezerra de Menezes, ele coloca para a gente ainda neste livro, Herdeiros do Novo Mundo. Veja, eu estou falando do livro Herdeiros do Novo Mundo, eu estou falando do 3º livro de uma série de 4 livros. Esses 4 livros, eles são da psicografia de André Luiz Ruiz, de São Paulo, pelo espírito de Lúcius. Os 4 livros, quem quiser depois ler a série, os 4 livros, o primeiro chama-se Despedindo-se da Terra, o segundo, Esculpindo o Próprio Destino. Esses 2 vão fazer colocações sobre as tramas sociais, as dificuldades nos relacionamentos profissionais, problemas nos ambientes de trabalho, problema em escritórios, em administrações, em representações, na política. Esses 2 vão trazer tramas sociais, dos relacionamentos profissionais, dos relacionamentos familiares. No Herdeiros do Novo Mundo já começa a trazer para nós as consequências dos excessos das tramas, daqueles que não aprenderam com as dificuldades nas tramas, e aqui começa o deslocamento. E aí vem o 4º livro, que se chama No Final da Última Hora, e aí
o final da última hora vai mostrar também essa colocação que a Joana de Ângeles faz quando ela traz para a gente que espíritos iluminados estão vindo para a Terra para fazer o movimento de transição. 200.000 espíritos em perfil angelical. Então, nesses 4 livros, nós vamos observar essas colocações que estão vindo dos espíritos sob orientação do Dr. Bezerra, conversando com Jerônimo e outros, o próprio Lúcio, e eles vão trazendo essas informações para a gente sobre transição. Existem outros. Tem 2 obras muito interessantes, que é do João Rodrigues, que se chama, primeiro Os Exilados da Terra, que vai descrevendo sobre o estado, né, a desencarnação deles e o projeto de encarnação nos mundos inferiores. E o segundo já é descrevendo o que está acontecendo lá em mundos inferiores, que guarda sintonia conosco, que se chama No Planeta dos Exilados. João Rodrigues, ele é daqui do interior de Minas. Um senhor, um médium, psicógrafo, que traz para a gente várias informações nessas 2 obras. Tem outras, eu estou citando essas 2 em função do nosso tema. Mas, voltando à colocação do Herdeiros, Dr. Bezerra coloca para a gente uma frase muito simples. E eu quero deixar com vocês 2 colocações. Uma, esta, do Dr. Bezerra. Quando ele diz assim: mude de vibração para que não seja preciso você mudar de mundo. Eu vou repetir. Mude de vibração para que não seja preciso mudar de mundo. Mudar o nosso padrão mental, mudar a nossa linha de raciocínio, mudar o nosso perfil de pensamentos, sairmos do negativismo, sairmos do pessimismo, sairmos da apatia, mudar de vibração no campo mental, mudar de vibração no campo íntimo, no campo emocional. Sairmos de ficar alimentando doenças, de alimentar mal-estar, de alimentar relações tumultuadas, de alimentar relações de agressividade, aonde a gente quer convencer o outro do nosso ponto de vista. Mude de vibração para que não seja preciso você mudar de mundo. Ou seja, saiamos do campo negativo para abraçarmos o campo positivo. Porque a Terra está caminhando para uma vibração positiva. Quem não comungar com a sintonia positiva, não fica aqui. Então, o problema é de sintonia. Com qual faixa nós estamos sintonizando? Mude de vibração, para que não seja preciso você mudar de mundo. E ele dá essa orientação para todos nós, sem exceção. E aí a Joana de Ângeles, encerrando as várias colocações que ela faz na mensagem A Grande Transição, ela diz assim, 3 palavrinhas. O que a gente precisa fazer nesse movimento transitório, com todas as dificuldades que o planeta está recheado, com tudo isso que nós estamos envolvidos? O que a gente precisa fazer? Consciência da responsabilidade individual. 4 palavrinhas. Consciência da responsabilidade individual. Se ela coloca para a gente se conscientizar, e ela está falando, não é a gente conscientizar as pessoas. Eu não tenho que esperar a consciência das pessoas para eu começar a fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso dar início. Eu preciso abraçar a estrada. Eu preciso abraçar conteúdo. Eu preciso abraçar tarefas.
tarefas sociais, tarefas emocionais, tarefas espirituais. Eu preciso abraçar. E se os outros quiserem abraçar também, ótimo, vamos juntos. E se eles não quiserem abraçar, livre arbítrio. Cada um tem o seu momento. Por isso é que ela fala consciência da responsabilidade individual. Cada um vai fazer o seu momento de conscientização. Mas o momento hoje, ele é para todos. Independente de doenças, independente de desencarnações, independente de conflitos, independente de agressões, de corrupções, o movimento é de cada um. Mas todos nós recebemos as mesmas oportunidades. Uns estão aproveitando melhor, outros estão aproveitando medianamente e outros não estão aproveitando absolutamente nada. Mas a oportunidade é para todos. Então, façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. E quando nós recebemos a orientação a cada um, segundo as suas obras, ou seja, é a colocação da Joana, consciência da responsabilidade individual, é a colocação do Bezerra, mudemos de sintonia, para que não seja preciso nós mudarmos de mundo. É isso aí. É só um pequeno resumo desse vasto assunto que ainda temos muito a discutir, ok? Eu espero que a gente tenha trazido algumas reflexões, mas principalmente muitas dúvidas, para que vocês não se contentem com o que a gente está trazendo, mas que se aprofundem nos estudos, em cima das referências que a gente vem trazendo neste vídeo e em outros vídeos, mas acima de tudo, em cima daquilo que a doutrina traz, para nós alicerçarmos o nosso estado íntimo. É isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.